Capítulo 2. Orareis assim. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Está em Mateus 6, do 5 ao 15. É comum darmos ênfase ao fato de as orações serem respondidas. Mas aqui o Senhor Jesus enfatiza a recompensa às orações. Como sabemos? Porque a palavra recompensa no versículo 5 é similar à usada no versículo 2, a respeito das esmolas, e a mesma usada no versículo 16, com referência ao jejum. Se recompensa é oração respondida, que sentido tem a palavra em relação a esmolas e jejuns? Analisando o contexto, a recompensa aqui refere-se a que será recebida no tempo do reino. Aqui podemos notar que a oração respondida é de importância secundária, ao passo que a oração recompensada é de importância primária. Se nossa oração estiver de acordo com a mente de Deus, não somente será respondida, mas também será lembrada no futuro, no tribunal de Cristo, para recompensas. Depreende-se que a oração mencionada aqui nos dará retidão, bem como uma resposta hoje. Em outras palavras, nossa oração hoje é nossa retidão. Entretanto, a retidão da oração não é obtida por orar descuidada, fria, habitual e impropriamente. Ao contrário, o Senhor apresenta-nos aqui um modelo de como devemos orar e 2 exemplos de atitude na oração que não devemos imitar. Não como os hipócritas. E quando orardes, diz o Senhor, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. A oração é primariamente comunhão com Deus, para a manifestação da glória dele. Mas os hipócritas usam a oração que deveria glorificar a Deus para glorificar a si próprios. Consequentemente, gostam de orar nas sinagogas e nas praças. Agem dessa maneira a fim de serem vistos pelos homens, uma vez que as sinagogas e as esquinas são lugares públicos onde as pessoas se reúnem. Não oram para serem ouvidos por Deus, oram para serem vistos pelos homens. Seu propósito é exaltar a si próprios. Tal oração é extremamente superficial. Não pode ser considerada como oração a Deus nem como comunhão com Ele. Uma vez que o motivo desse tipo de oração é receber louvor dos homens, não tem nenhum valor para Deus e, portanto, nada obtém dele. Receberam sua recompensa no louvor dos homens, logo não serão lembradas no reino futuro. Como então devemos orar? O Senhor continua: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. A expressão
Teu quarto é simbólica aqui. Assim como sinagogas e esquinas representam lugares públicos, teu quarto representa um lugar escondido, oculto. É possível encontrarmos um lugar secreto mesmo nos cantos das praças e nas sinagogas, nas rodovias e também em um carro. Por quê? Porque o quarto secreto é aquele lugar em que temos comunhão com Deus em secreto. Qualquer local em que oramos sem atitude exibicionista. Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, significa excluir o mundo e fechar-se em si mesmos. Em outras palavras, temos de anular todas as vozes exteriores e inquietude, simplesmente orar ao nosso Deus. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Como são confortadoras essas palavras. Orar ao Pai que está em secreto requer fé. Embora você não sinta nada abertamente, crê que está orando a teu Pai, que está em secreto. Ele está em secreto, além do alcance da vista humana. Todavia, Ele está também realmente ali. Ele não despreza sua oração, está ali observando. Tudo isso é indicação do quanto Ele está atento às suas orações. Ele não está apenas observando, também vai recompensá-lo. Você acredita nisso? Quando o Senhor diz que recompensará, Ele recompensará mesmo. Ele garante que sua oração em secreto não será em vão. Se você realmente ora, Ele seguramente o recompensará. Mesmo que pareça não haver nenhuma recompensa hoje, chegará o dia em que você será recompensado. Será que sua oração em secreto pode resistir ao exame do Pai que está em secreto? Você crê que o Pai que está em secreto lhe recompensará? Não como os gentios. O Senhor não apenas nos ensina a não nos exibirmos, mas também nos instrui. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Vãs repetições no grego significa proferir repetidos sons monótonos, ao modo das rezas. Ao orar, os gentios repetem a mesma palavra monotonamente. Tal oração é mero som, sem nenhum significado. Se você ficar perto deles para ouvir sua oração, perceberá um som monótono, repetitivo, como se estivesse ao pé de uma fonte, ouvindo o rumor contínuo da água contra as rochas, ou ao lado de uma estrada movimentada, ouvindo o rolar sem fim das rodas sobre a pavimentação. Os gentios entoam as mesmas palavras muitas vezes. Pensam que serão ouvidos por seu muito falar. Contudo, tal oração é vã e ineficaz. Não devemos orar assim. Por isso, não permitamos que as palavras de nossas orações apresentadas nas reuniões sejam vazias de significado. Quando alguém ora e você não diz amém, ele poderá acusar você de não estar de acordo. Contudo, se você diz amém à sua oração, ele a usará repetidamente. A oração não será governada pela intensidade do coração, mas pelo grau de apoio entusiástico. Essa oração não tem o objetivo de desfazer-se de um fardo íntimo, mas de terminar um discurso. Muitas são as orações feitas pelos homens, muitas são as manifestações que em muito excedem ao coração. Repito que tal oração é como o som da água esbateando-se contra as rochas ou como o rumor sem fim das rodas sobre a estrada. Tal oração tem som, mas não tem sentido, não devemos orar assim. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe o pedirdes. Esse versículo mostra-nos que o fato de Deus ouvir ou não a nossa oração dependerá de nossa atitude diante dele, bem como de nossa real necessidade. Não depende da quantidade de nossas palavras. Se o que pedimos não é o que necessitamos, nossa oração ficará sem resposta, não importando quanto seja dito. Pedir sem necessitar revela cobiça, é pedir mal.
Deus alegremente suprirá todas as nossas necessidades, mas não deseja gratificar nossos desejos egoístas. Como são tolos, alguns dizem que não precisam orar, uma vez que Deus conhece todas as suas necessidades. O propósito da oração não é informar a Deus de suas necessidades, mas expressar nossa confiança, fé, expectativa e o desejo de nosso coração. Eis porque devemos orar. Contudo, em nossa oração, o desejo de nosso coração deve exceder as palavras de nossos lábios, e a fé deve ser mais forte que as palavras.